Muito boa tarde para todos. Continuamos com o simpósio Filamentos da Herança Atlântica do Instituto PBBI, Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, aqui no centro da Califórnia, centro-sul, aqui de facto no chamado Central Valley deste estado, um grande centro como muitos de vós, que não sois aqui deste estado, sabreis, é de facto uma grande o centro de produção agrícola, quer da agricultura, quer da agropecuária também. E, portanto, mas vamos falar de uma germinação também que já existe há muitos e muitos anos, continuamos a falar dela, é o destaque para o simpósio Filamentos da Herança Atlântica, ou seja, a germinação entre Angra do Heroísmo, no arquipélago dos Açores, e a cidade de Tolar, na parte sul do Vale de São Joaquim, aqui no estado da Califórnia. Uma germinação que foi oficializada a 10 de março de 1966 e, por conseguinte, neste ano de 2026 está a comemorar os seus 60 anos, o seu sexagésimo, melhor dito, 60º aniversário, 60 anos, 70 serão daqui a 10, quem sabe quem lá chegará. Mas, entretanto, estamos a celebrar os 60 anos desta germinação, um ano também de jubileu interessante, e que o simpósio Filamentos Transatlântica dedicado a um espaço largo, são 5 dias, mais de 30 horas, ou melhor dito, mais de 30 apresentações, em horas talvez umas 20, dedicadas, portanto, a esta germinação, a um espaço para reflexão, a um espaço para vivências ao longo, particularmente destes últimos 10 anos, desde o cinquentenário, e também, mas também no passado, portanto, nos primeiros anos, já aqui tratamos com algumas pessoas sobre os primeiros anos da germinação, e obviamente também com algum olhar para o que poderá ser o futuro. Vamos até ao arquipélago dos Açores, agradecemos aos nossos amigos da Vitec, Paulo Feliciano e toda a sua magnífica equipa, porque foram eles que nos forneceram o espaço e foram eles que nos forneceram, portanto, também a mão de obra de gente qualificada, de gente que, portanto, tem uma paixão pela comunicação social, e, obviamente, sob a direção da minha colega e amiga professora Candace Egan e da professora também Kelly McCoy. Estivemos nos Açores melhor dito, na Ilha Terceira, durante 5 dias, apenas 5 dias, e desses 5 dias tivemos, acho eu, salvo erro, cerca de 17 gravações, para além de outras gravações que também fizemos. Foram 5 dias intensos, porque desses 5 dias, 3 dias e meio foram de facto inteiramente dedicados a esta germinação e, portanto, às entrevistas que tínhamos que fazer, quer para este Filamentos de Herança Atlântica, para que todos fossem ouvidos, mas também para um documentário que aqui já anunciei, que está a ser neste momento elaborado e que terá a sua apresentação inicial no dia 20 de setembro, aqui na cidade de Tolar, no teatro, do Complexo de Teatros da Galaxy Theatre. Tudo indica que será por volta das 2 horas da tarde, com entrada livre para todos que queiram participar. Mas teremos, obviamente, mais informações vindas da Tular Anglo Sister Charity Foundation. Vamos então até ao arquipélago dos Açores. O nosso entrevistado, como verão em breves segundos, é o editor e escritor Liduíno Borba, que tem feito um trabalho magnífico, particularmente nas edições que aproximam a diáspora dos Açores e a vice-versa. Vamos então ouvir esta conversa de cerca de 18 minutos com o escritor e autor Liduíno Borba. O seu nome completo, por favor. José Liduíno Melo Borba. E onde nasceu e onde vive? Eu nasci em São Mateus, e vivo em São Mateus. Nasci na parte, digamos, agrícola de São Mateus, a parte de cima, como há muitas vezes se diz São Mateus de baixo e São Mateus de cima. Eu gosto dos dois, não é isso que está em causa, mas nasci na parte de cima de São Mateus, fiz a minha vida toda. Íamos à mercearia, íamos à venda, era na parte de cima, ia à escola, era na parte de cima, ia à missa, era na parte de cima. Portanto, a minha ligação com o centro da freguesia surge
já mais tarde, quando eu tenho as idades de começar a ir ao crisma, à cruzada, esse tipo de coisas que eram passados ou eram feitos as participações e as preparações na igreja paroquial. Fala-nos um pouco, Liduíno, sobre as suas memórias ou experiências da germinação tutelar Angra, que estamos a celebrar os 60 anos. Pois eu nasci em 56, o ano da germinação foi em 65, eu tinha 9 anos, continuava na freguesia de São Mateus, estava na escola primária, a minha ligação ao centro de Angra era pouco ou quase nenhum, as notícias que pudessem circular sobre a germinação das cidades não eram do meu conhecimento, eu não tinha, nem tinha acesso à rádio nessa altura, só mais tarde, os jornais muito menos. Recordo-me da primeira vez, julgo que foi a primeira vez que vim à cidade, tinha 3 anos, para vir esperar o meu pai, que tinha vindo de Lisboa e tinha ido fazer uma operação médica. Depois devo ter ido, pelo menos quando tinha os meus 7 anos, a Angra comprar uns sapatos, porque comecei a escola primária e ia-se para a escola primária, se podia, era de sapatos, até ali andei descalço. E então, aos 11 anos, em 1967, começo a trabalhar no centro de Angra, onde estive até 1981. Portanto, uma série de anos e que conheci muito de perto a cidade. E aí, na altura, aí tenho uma vaga ideia de se falar na germinação de Angra tutelar, no nome de João Afonso, talvez mais tarde até um pouco, e depois no teu nome também, homem ligado a estas, o amigo Nis Borges ligado a esta germinação, e pronto, e depois tenho a ideia, se aparecer nos jornais alguma informação sobre isso. Em 74 emigrou para Telar, que era na altura a minha namorada, hoje a minha esposa, e em 74, digo bem, ela embarcou no dia 28 de fevereiro, chegou lá no dia 1 de março e adiante dá-se o 25 de abril, no dia 25 de abril. Portanto, eu fui lá em 76 vê-la, fazer o pedido de casamento, aquelas formalidades que se fazia na altura e muito bem. A ideia é a minha primeira vez que vou a Telar. Já tinha uma ideia que eram cidades irmãs, não me perguntes pormenores porque não me recordo de pormenores, mas foi, e a partir daí tive alguma ligação mais de perto com Telar, através da família e depois também através dos livros, onde fiz lá uma apresentação dos meus livros e o lançamento de alguns que colaborei com a tua ajuda. A germinação tutelar Angra, portanto, em termos pessoais, mais recentes para ti, obviamente, destes últimos agora 60 anos, mas como é que viste esta possibilidade de ter, durante a cerimónia dos 50 anos, portanto, há 10 anos atrás, uma exposição dos teus livros como editor? Foi muito bom porque dar-nos a conhecer à nossa comunidade é sempre bom, porque dos 104 livros ou 105 já editados até agora, não te posso precisar, mas aí 30 ou mais estão dedicados à nossa comunidade, à nossa diáspora, não só na América, mas também no Canadá. E, portanto, era bom, e foi muito bom essa apresentação, muita gente ficou a conhecer, aliás, ficaram laços de amizade muito fortes, gente que compra livros, gente que me faz perguntas, gente que me questiona sobre os livros, e foi muito proveitoso isso. Depois, o último lançamento que lá foi feito no TDS, não estou em erro, foi o do Manuel da Loca, que no entretanto faleceu, e que foi feita lá a apresentação, o senhor que na altura estava a viver em Telar, depois de ter passado pelo Brasil, pelo Chile, pela Artísia, por logo acima de Telar, onde ele teve, em Madeira, onde ele teve a Praça de Torres, e pronto, acho que sempre tive uma boa relação com estas, sempre gostei destas cidades irmãs, sempre achei interessante. Segundo se diz, é a germinação açoriana mais antiga,
Há quem questione se é a portuguesa mais antiga, mas é uma questão a esclarecer. E pronto, acho que foi muito proveitoso deixar aqui, de certa maneira, um agradecimento a quem andou envolvido nisto tudo, que nos deixou este legado. Comecei, ou julgo que ser o primeiro, o João Afonso, o Sr. Héctor Martins também esteve ligado, o Ignis Borges também, mais recente, as filhas do Sr. Macedo também, e mais gente que agora não me recordo, nem do seu conhecimento. No entretanto, nos 10 anos, se não estou em erro ou por aí, tiveram a amabilidade de me fazer sócio honorário das cidades irmãs. Eu ia fazer essa pergunta precisamente. Como é que tu vês, portanto, neste momento da história de 60 anos, há apenas 2 membros honorários, és tu e o Álamo Oliveira. Portanto, como é que tu vês, portanto, como é que recebeste essa não direi distinção, mas, portanto, reconhecimento, como apenas um dos 2, portanto, aliás, há um terceiro, postumamente, que foi o João Afonso, mas já foi entregue postumamente, mas vivos, Álamo Oliveira e Liduíno Borba. Como é que tu vês esse reconhecimento como sócio honorário, de 3, digamos assim? Vejo muito bem, é sempre um incentivo ao nosso trabalho. Aqui até aplicaria as conversas do meu amigo João Ângelo, que já faleceu e que nos deixou muita filosofia. Eu falava com ele muita vez e ele dizia-me que é muito melhor ter uma palmadinha nas costas do que um pontapé nas canelas. Portanto, é isso, no fundo, é um reconhecimento do meu trabalho, ou do nosso trabalho, de quem tem esse reconhecimento. É muito bom sempre, porque quando vemos que o nosso trabalho é reconhecido, é sempre um incentivo, portanto, para continuarmos e fazermos mais, se pudermos continuar a fazer. Como editor, e como editor ligado à diáspora, como tu disseste, 30 ou mais livros diretamente mesmo da diáspora e outros não diretamente, mas com alguma ligação, tens tido o cuidado desde o princípio, digamos assim, de as obras também ou serem bilingues ou terem uma edição em inglês, ou, portanto, bilingue página a página, ou bilingue, portanto, uma versão em português, uma versão em inglês. Porque é que a germinação de Tolar Angra tem trabalhado muito isso, ou seja, o aspecto de se continuar com o legado cultural e o legado que nos liga, além da língua, porque a tua ligação de família também diz isso, não é? Os imigrantes falam, mas os filhos de alguma coisa e os netos muito menos. Porque é que foi uma decisão consciente, obviamente, mas o que é que te levou a fazer livros bilíngues? É uma decisão consciente. Temos que deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos os avós que deixaram português a estes netos que hoje existem, muito ou pouco, mal ou bem, mas ficou algum português. Esse português despertou um gosto pelas suas origens e hoje há muita gente à procura das suas origens. O ensino de português, a que o amigo Nis Borges também esteve ligado, foi um fator importante para que essa língua continuasse a ter uma importância. O bilingue vem dentro deste caminho, ou seja, as novas gerações já não conseguem ler português. O que eu tenho feito em termos de bilingue é fazer dos livros ou seja, vamos dar aqui um exemplo, um capítulo trata a vida da pessoa e tem fotografias. As fotografias são só umas e tem lá as duas línguas na tradução, portanto na legenda da imagem. Mas o texto, optamos por fazer um texto em português, um texto em inglês, ou um texto português por partes e por partes em inglês na mesma continuação, em que dá a oportunidade à pessoa de ficar dentro do acontecimento, dentro daquilo que o livro pretende transmitir, e foi uma decisão consciente e acho que muito acertada. Tem havido muita gente que o procura por essa razão, porque já tem uma idade que já não consegue ler português e através do inglês inteira-se da história que ali está. Achas que, portanto, tem tido boa receptividade a questão das duas línguas? Tem tido muita receptividade, até porque
Uma grande parte dos livros foram feitos destinados a pessoas que ainda liam o português bem, ou seja, biografias e não só histórias, por exemplo, dos Forcados. Uma grande parte dos intervenientes nessas biografias leem bem o português, mas já os seus filhos, os seus netos já têm essa dificuldade, e então acho que foi o caminho certo para que se consiga transmitir a mensagem que se pretende. No momento de 60 anos de celebração, portanto, da Geminação de Tolar Angra, a Geminação também, e o nosso objetivo é olhar não só falar da história e do presente, mas olhar um bocadinho ao futuro. Como editor, como escritor, como homem ligado à diáspora através da escrita e da edição, como é que tu vês esta Geminação e o que é que achas que se poderia fazer, não só para a manter viva, mas para dar outro ênfase, digamos assim, a partir do século XXI, porque as coisas são diferentes do que eram há 60 anos atrás? Olha, a começar por um assunto que se calhar não estou inteirado se ele existe ou não, que seria passar a livre a história da Geminação. Eu sei que deve haver muitos textos soltos, julgo que a história compilada não existe, devia existir e seria muito bom, porque é um dado importantíssimo na nossa história, da nossa diáspora. Em termos de futuro, eu com a idade que tenho, acho que tenho livros para publicar até depois de morrer. Portanto, não vou ter o problema de parar. Continuo a achar e acho que nos dias que correm a única forma de guardar informação credível e segura é o livro. Independentemente do que se faça com a informática e com os digitais, que eu uso e uso muito, e só tenho 100 e tal livros editados, escritos e publicados desde 2007, 2008, porque existe o e-mail, existe o digital, existe a informática, existe o computador. Caso contrário, não teria tido a possibilidade de juntar tanto, porque estes meios ajudam muito. Mas como meios de arquivo não são seguros. Os meios digitais estão a levantar às bibliotecas mais problemas, nomeadamente económicos, do que o arquivo em papel, que já não é fácil, já não é barato, nunca foi. As bibliotecas têm sempre uns custos elevados de ter e manter esses arquivos, mas a parte digital ainda é mais custoso financeiramente, porque os sistemas vão mudando, vão-se atualizando, os programas também se vão mudando e atualizando, e uma coisa que hoje se tem um computador e que se vai abrir e a gente toca no botão e já não abre, o programa já não é o mesmo, já não é igual ao que foi. Acontece-me isso comigo, eu tenho coisas guardadas em computador desde 2006, que já não as abre pelo sistema normal. Se quiser abrir, tem que ter uma procura, portanto, diferente. Ou seja, isto para dizer que o papel continua a ser o meio mais fiel e mais seguro de guardar a informação para o futuro, até porque em Portugal todo o livro editado numa gráfica e mesmo um catálogo de parafusos editado numa gráfica é entregue ao depósito legal da Torre de Tombos, que por sua vez distribui por 11 bibliotecas a nível nacional, que é chamado o depósito legal. E daí temos isto guardado para a posteridade, mesmo que pegue o fogo, eu digo às vezes na brincadeira, numa biblioteca tem mais 10, não é? Nunca se perde essa informação, enquanto o digital corre-se alguns perigos de com o tempo se perder muito e boa informação. Portanto, acho que isto vai continuar, acho que as publicações é uma coisa importante relacionadas com as cidades de Tolar Angra. Outro aspecto para mim importante é o apoio que a Câmara Municipal de Angra pode dar a esta germinação. Acho pessoalmente que deveria dar mais alguma atenção, porque além de ser a mais antiga dos Açores, tem muitas e boas razões para dar atenção no âmbito das cidades irmãs que a Câmara de Angra tem, e que julgo que já são 15 ou 16 ou 17, agora não me recordo bem o número, mas já são muitas. Se calhar está na hora de desenvolver isto mais, incluindo Tolar Angra também, com mais
do que tem feito até aqui. Não é que não tenha feito, tem feito, mas se calhar é preciso fazer mais para que este projeto continue e para se continuar a aprofundar, porque no futuro vamos ter as novas gerações a quererem saber coisas das suas origens, pormenores, onde é que vieram, e isso está a ser o dia-a-dia de nos virem procurar, saber a informação. Eu próprio tenho alguns trabalhos de genealogia, embora não seja genealogista, mas estou a fazer as genealogias de São Mateus, das famílias de São Mateus, e comecei no povoamento. Os primeiros registros de São Mateus são 1641, vou em 1750 e já tem 300 e tal páginas, e o grosso é daqui para a frente, até 1750. São Mateus é uma freguesia pequena, uma freguesia com menos de 1000 habitantes, só atinge os 1000 habitantes em 1800, e hoje tem quase 4000. Portanto, isto para dizer que as coisas daqui para a frente vão tomar um rumo que é bom que haja apoios e suportes para elas. A última questão é, portanto, algo que queiras adicionar que não tínhamos falado sobre a transmissão em termos de presente ou de futuro? Olha, em primeiro lugar, agradecer a todos quantos têm estado ligados a este projeto e continuar com ele, porque é um projeto interessantíssimo. As cidades irmãs é uma coisa que não se constrói todos os dias. Há muita gente envolvida nisso, com muito trabalho, com muito esforço, e que continuem, porque é esse o caminho. Gente que tem dado o seu melhor para que este projeto vá em frente, e deixar uma palavra de saudação aos amigos e aos familiares, porque eles estão lá a entelar. Minha mulher são 7 irmãos, estão todos vivos, a mãe ainda é viva, vivem todos a entelar. Deixar uma palavra, uma saudação a todos os familiares e amigos, e que tudo continue a correr pelo melhor. E assim estivemos com Liduíno Borba, portanto, o editor e escritor, que tem de facto publicado imenso, como eu disse, mais de 100 livros desde 2008, portanto, em menos de 20 anos. É de facto um feito extraordinário. Liduíno Borba, que conhece bem esta realidade aqui deste lado do mundo e que também tem contribuído para a aproximação destes municípios, portanto, uma pessoa extremamente bem conhecida em ambos os lados do Atlântico. Nós vamos continuar com o simpósio Filamentos de Herança Atlântica do Instituto PBBI da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno. Vamos continuar com a nossa próxima sessão às 3 horas da tarde, hora aqui, portanto, da Califórnia e da costa oeste dos Estados Unidos da América e do Canadá, às 15 horas, o que são, portanto, obviamente, mais 3, ou seja, 18 horas, 6 da tarde na costa leste dos Estados Unidos da América e do Canadá, e, obviamente, bastante mais tarde para os Açores, para Portugal continental e para a região autónoma da Madeira. Para um e para todos que nos acompanham, obviamente, como sabem também, estamos a transmitir em várias plataformas, incluindo o Facebook, e por conseguinte podem ver estas gravações continuamente. Normalmente esta plataforma mantém-as ativa durante entre 20 a 30 dias, mas nos próximos 20 dias poderão vê-las, obviamente, aqui nas várias páginas, nos grupos que nós agradecemos que estão a transmitir connosco. Há algumas sessões que temos 10, 15 grupos, há outras que temos 25 e 30, agradecemos, e também estará lá, portanto, nas páginas desses grupos durante os próximos 15 a 20 dias. Entretanto, tudo isto estará, alguns já estão, algumas conversas, e outros, todos eles, todas as 30 e tal conversas que temos, estarão em breve arquivadas através do canal YouTube do PBBI Fresno State, da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno, do Instituto PBBI, e também nos próximos meses, pouco a pouco, porque tem a ver transcrições e outros formulários que temos para preencher e para documentar, mas todas as nossas histórias orais estão a ser, portanto, arquivadas na própria biblioteca da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno. Aqui estaremos com Filamentos de Herança Atlântica, mais 3 sessões durante esta tarde, às 3, às 4 e às 5. Essas 3 serão em inglês e será, portanto, a última parte deste simpósio para hoje, e amanhã aqui estaremos com 4 sessões e com a nossa homenagem ao poeta Marcolino Candeias. É o simpósio Filamentos de Herança Atlântica da Universidade do Estado da Califórnia em Fresno. Muito obrigado por terem estado connosco, e voltaremos pelas 3 horas da tarde, hora da Califórnia. Até já.